17 de abril de 2016, um dia histórico para o Brasil. Tá vendo aí? 2016, é isso mesmo, acertei a data. O Congresso vai votar o pedido de impeachment da Dilma. Várias pessoas aqui com a camisa da seleção brasileira, uma torcida grande, um telão na Avenida Paulista, e a gente espera que hoje a gente não tome mais um 7-1. Estamos aqui de novo com o Léo Lins, figura já sócia do nosso programa. O STF, ele criou um rito do impeachment totalmente favorável ao PT. E quando o PT viu que ia perder essa semana, eles tentaram cancelar o rito. Não é que nem aquelas crianças que tem a bola, a quadra, escolhe o time e na hora que perde, sai chorando pra mamãe? Pega a bola, não, a bola é minha. E o pior é fazer igual a criança mimada, que antes de acabar o jogo vira o tabuleiro. Eu tô esperando talvez acontecer isso hoje, na TV Câmara lá, todo mundo de terno brigando, vai parecer a cena do Matrix. Os caras de terno lutando. E quanto ao currículo, eu ainda tô esperando a indicação lá, tá bom? Pode levar. Ó, isso aí, de quanto ao currículo que ele fala, é porque a gente sempre zoava o De Noite, porque a galera começou a dizer, a galera começou a criticar a gente, dizendo assim, vocês estão imitando é uma cópia do De Noite, estão querendo imitar o De Noite, como se Peraí. Como se tivesse alguma condição. Como se a gente, em uma TV fechada, um programa 100% independente, a gente tivesse alguma chance, alguma condição de imitar o De Noite. De copiar o De Noite. Velho, a galera viaja muito, bicho. A galera viaja muito na maionese, velho. Você achar que quem via ali via... Tudo bem, eu entendo. Eu não tinha como, eu não tinha experiência na época pra fazer. Como eu falei, eu não tinha experiência na época pra fazer a paródia que eu queria do De Noite e do Tá No Ar. Era pra ser uma paródia, eu não tinha. Apesar de ter alguns elementos ali ainda, mas não era ainda perfeito. Então a pessoa que assistia achava que realmente a gente estava tentando fazer um talk show sério. E outra coisa, outra dificuldade que eu encontrei também, que eu lembrei agora. Eu ficava tentando, falar com os convidados e tentar ser zoeira, tentar levar para uma entrevista sem noção, zoeira mesmo, totalmente esculhambada. E eu fiz isso com alguns convidados, mas muitos não entendiam. Inclusive na Rede TV, quando eu cheguei para apresentar o programa que eles me chamaram, que eu cheguei para explicar o programa para a direção, eles perguntaram, eu só acho que você parece que tá zombando do entrevistado, parece que tá sempre criticando dele. E a ideia era essa, mas a ideia não era criticar dele simplesmente para desfazer. A ideia era comédia, então era fazer o convidado se sentir zoado e entrar na zoeira também. Só que muitos convidados... Velho, eu recebi tanto livro, velho. Tanto material de gente sério, economista, advogado, gente mandando para ser entrevistado. Ou seja, as pessoas não entenderam que era um programa de zoeira, era uma paródia. Não era um humorístico, um talk show que tinha comédia igual o De Noite. Era só zoeira. A gente estava criticando um talk show, a gente estava zoando um talk show e fazendo matérias de rua, aproveitando aquela onda de CQC, não sei o que havia existido, e para zoar também, enfim. Só que como não houve essa técnica, não houve essa expertise da gente deixar isso claro e enfático, apesar de alguns amigos até me falarem, alguns convidados que foram, o Gabi e esqueci o nome dele agora, eles foram lá no programa, eu entrevistei o Gabi, que era Eu Sou o Gabi na época, não sei hoje como é que tá. Quando o Gabi foi lá, ele foi com o Sandro, ele foi com o Sandro Rover. E eles falaram pra gente, velho, se você quer fazer zoado e você não tem recurso, você quer fazer um humorístico zoando, vocês têm que deixar isso explícito. Deixa o fundo aparecendo o chroma key. Ele deu a dica, o Sandro ele trabalhou se eu não me engano, o Sandro Rover ele tinha trabalhado na Band como editor. Ele editava muita coisa lá na Band. Ele falou pra mim, deixa, velho, tudo zoado, deixa explícito pra ficar
Claro que você tá zoando. Não parecia que você tá fazendo um negócio todo bonitinho, entendeu? Querendo fazer um programa bonitinho, realmente um talk show. E eu ainda tentei zoar, coloquei efeito. Inclusive no episódio do Gabi tem um dinossauro, tá ligado? Tem um avião vindo. Tem um Homem-Aranha, velho. Fiz bem sem noção e tosco. Mas os elementos da comédia, pra ficar explícito a paródia, eu não soube fazer. Quando o Léo Lins fala, então, pro Lucas Karasek, quando o Lucas Karasek fala pro Léo Lins, pô, quanto ao currículo, eu tô esperando a resposta, tipo, porque ele, na primeira entrevista que ele fez, que foram várias manifestações, na primeira que ele fez, ele falou pro Léo Lins, eu sou do Tá Na Noite, uma cópia mal feita do The Noite, porque o pessoal tava dizendo isso no coisa, eu falei, véi, entra na brincadeira, entra na zoeira e fala que a gente é uma cópia mal feita, dane-se. Eu sou o Lucas Karasek, sou o repórter do Tá Na Noite, uma cópia mal feita do The Noite. Como é que eu faço pra deixar meu currículo no SBT? Tipo, esculhambando o programa ainda. Aí o Léo brinca, pô, não sei o que, lá tá pior, alguma coisa assim, esculhambando também. Enfim, aí ele agora, nessa entrevista aqui, ele tá fazendo isso, ele tá respondendo. Você eu vou indicar pro lugar do Diguinho, que tá quase chegando lá. Todo mundo fala que o Temer tem pacto com o capeta. Você acha que é pior ter pacto com o capeta ou com o Lula? Com o Lula, com certeza. Eu acho que, na verdade, é redundância, é a mesma... Caramba, você que não sabe quem é esse maluco, ele... Eu não sei, nem todo mundo vai saber, óbvio, mas esse cara, ele é o ex da Cris Paiva. Uma rara aparição na internet hoje, hein? Ele é o ex da Cris Paiva. Rolou uma treta que parece que ele levou os móveis dela da casa dela. Quando se separou, levou tudo. Tudo que ela tinha. Parece que ele traiu ela, arranjou outra mulher e se mandou, deixou ela sem nada. Velho, é um negócio bizarro. Cris Paiva, pra quem não conhece, é uma comediante. Pesquisa aí, Cris Paiva, eu acho que é com Y. Cris Paiva no Instagram. Você vai ver, ela foi pro podcast Vênus. Ela participou do podcast chamado Vênus no Flow. Não sei se existe ainda esse podcast. Eu não acompanho a carreira dela, mas sei que ela foi para esse podcast e nessa época eles eram casados ainda. Não sei se ele já estava, né, dando os pulos dele por fora, mas eu sei que rolou uma maior treta na comédia, rolou outras tretas dele com dinheiro também de outros comediantes. Velho, o negócio foi feio, tá? Esse cara aí saiu corrido da comédia. Corrido e esculhambado também, porque massacrado também por conta da Cris Paiva. Bom, os dois são de vermelho, então acho que não muda muito. Acho que é pior que pacto com o Lula. Pacto com o Lula é mais demoníaco ainda. O Lobão, ele postou no Twitter dizendo assim, queremos mais o quadro que era politizados, ele postou, queremos mais politizados nas manifestações. Ele compartilhou lá a postagem de alguém que postou um trecho da matéria e falou isso, ou seja, devagarinho a gente estava ganhando nosso espaço, tá? Por isso que eu digo, o único erro do Tá Na Noite, tirando ele ter existido... Não. O grande erro do Tá Na Noite foi a gente ter parado. Foi ter parado. Se tivesse continuado, a gente ia pegar o boom da internet, o boom dos canais, e a gente estaria na TV também, estava ganhando credibilidade. E provavelmente, em algum momento, a gente iria para uma emissora. Tanto que a gente já estava quase indo para Rede TV. Só não foi porque, como eu falei, como tem história aí. Olha, ele é vice-presidente porque fez pacto com o capeta, não é? Ele fez pacto com a Dilma, fez pacto com o PT. É público que ele tem pacto com o capeta. Mas eu acho que é melhor ter pacto com o capeta, porque quando você faz pacto com o capeta vem buscar só a sua alma. Quando você faz pacto com o PT, ele quer o dinheiro, a alma de todo mundo. Olha, aí você tá falando dos dois. Né? Tem o invisível e o visível. Eu sou o capeta visível. A Dilma tá sofrendo impeachment por causa das pedaladas fiscais. Você acha que é isso que dá ser fã do Robinho? Olha, eu acho que não foi nem do Robinho. O problema foi nosso pedalinho. Ali foi o problema das pedaladas. Isso é golpe, isso não vai dar nenhuma e nós vamos continuar no poder vocês pro resto da vida. Você acha que o PT é tipo aquela criança que tem a bola, tem a quadra? Olha outra aparição polêmica aí, hein?
Olha outra aparição polêmica aí. Quem não sabe, pra quem não sabe, primeira coisa, primeiro comentário em relação a esse trecho. O Carlinhos era muito inteligente, vocês podem ver aí a pegada dele como comediante. Carlinhos Mendigo. Ele dava as respostas, velho. Ó, né? Você vê que os outros falavam meio que o óbvio. Ele não, ele falou, o problema não é nem o carrinho, é os pedalinhos. Você vê que ele tirou uma piadinha, uma piadoca, mesmo que não é de primeiro pensamento ali, né? Que ele conseguiu raciocinar ali e dar um retorno pro Lucas engraçado. Você tá vendo aí? Você vê, você percebe isso, ou seja, velho, esse cara é bom, viu? Esse Carlinhos é um cara que se eu tivesse hoje verba e um programa funcionando de TV ou de internet, mas um programa grande funcionando, é um cara que eu contrataria certo. Certo? Porque ele pensa rápido, ele sabe fazer as piadas, ele tem o senso de humor dele é muito bom. Enfim, é um cara que eu, com certeza, se eu tivesse hoje uma verba grande aí para fazer algum programa de TV, eu contrataria o Carlinhos Mendigo, isso é certo. Já a outra imagem que nós estamos vendo aí agora é do Bruno Lambert. Bruno Lambert, que era, inclusive, eu achava que era, pelo menos, né, era meu amigo, aqui na comédia, e que fez aí com o Danilo Gentili o que o Danilo Gentili alega e que as coisas que aconteceram aí que a gente foi vendo, né? Acho que ele não ia acusar assim se fosse mentira, mas que deu um rombo aí grande no My Fucking Comedy Club, o Comedy Club do Danilo Gentili aqui em São Paulo. A gente não pode afirmar tudo, né? Mas que aconteceu, tanto que tem um tapete dele com a cara dele lá no comedy que o Danilo colocou pra galera pisar em cima. De raiva que o Danilo ficou, né? De ter sido roubado, enfim. Enfim. Ainda não sei qual foi o desdobramento dessa história aí do Bruno Lambert. Mas ele aí em mais um aparecendo aí. Uma aparição rara, uma pessoa que não tá aparecendo mais em nada. Nem em rede social. Que é o Bruno Lambert. Escolhe o time, quando perde, sai jogando a bola fora, leva embora, sai chorando pra mamãe. Cara, eu acho que é por aí também, acho que é isso. É por aí, é por aí. Edu Esteves, Ceará e Sabrina Sato. Você acha que a turma do Pânico tá igual aos aliados da Dilma? Todo mundo pulando fora do barco? Não, eu acho que tem gente muito boa entrando no barco. Tem o Lucas Salles, tem o Lucas Cielo, tem o tem o Diego, tem muita gente boa entrando no barco. Então a gente contabiliza as pessoas boas que estão entrando. Os que pulam, os que entram, a gente contabiliza os talentos melhores. Então é melhor que a Dilma, né? Porque não tem ninguém bom lá. Não, nossos aliados são melhores agora. Cara, eu acho que Olha isso aí, galera. Olha que relíquia, né, velho? Interessante, o tempo passa e as coisas se tornam história. Esse cara aí, esse Christian Pior, do Pânico, o Lucas, antes da gente ir pra um dia antes, né, de noite, se eu não me engano, o Lucas tava lá em casa, tava dormindo lá em casa, se não me falha a memória, tá? Ou ele foi lá pra casa pra gente escrever, não lembro. Eu morava no Paraíso, ele foi lá pra gente conversar e fazer o roteiro do Tá na Noite, né, da manifestação, das perguntas que a gente ia fazer, se a gente previa, né, pô, se a gente encontrar os caras do Pânico, vai falar o quê? Se for fulano, se for Beltrano, e aí? E os caras do MBL, e não sei o quê. E aí a gente foi fazendo o roteiro. E você vê que o Lucas chegou e pá! Não, essa pergunta a gente criou na hora. Essa pergunta a gente criou na hora, velho. Eu cheguei pro Lucas, que a gente ficava pensando ali, ó. Ficava, e aí, o que a gente faz? Eu que tava filmando. Era eu filmando, ele fazendo. Quando tava quando eu fazia, eu tinha que levar alguém pra filmar também. Enfim, externo era sempre assim. Era cada um por si. A gente se virando. Velho, antes, quando eu vi o Christian Pior, eu falei pra ele, velhão, você vai perguntar pra ele isso, papapá. A gente ficou pensando, ele, não, melhor assim. A gente ficou pensando
na pergunta e aí jogou rápido pra ele. Velho, era muito bom, velho. Isso é muito bom. Isso te instiga, velho, quando você tá trabalhando com comédia, isso te ajuda a criar texto, te ajuda a pensar rápido. E aí a gente, aí fizemos a pergunta pra ele. Você vê que ele se embolou todo. O Christian Pior se embolou, o cara do Pânico. Se embolou. Não, a gente faz. Não, tá entrando fulano. Por quê? Porque nessa época o Pânico tava demitindo uma galera. Isso aí foi pouco antes do Pânico terminar. Na Band. E eles estavam demitindo uma galera. E entrou o Júlio Cossiero, entrou uma galera lá pra meio que. Eles estavam tentando meio que salvar, meio que levantar a audiência. E aí a gente fez essa pergunta, pô, você acha que a turma do Pânico tá igual os aliados da Dilma? Todo mundo pulando fora do barco, porque tava todo mundo saindo. Sterblit, Sabrina, enfim, os maiores, né? E aí ele joga essa pergunta aí todo perturbado. Não, eu não sei. Aí quando a gente desligou a câmera, que saiu, ele falou assim pro produtor dele, fulano, e aí, o que você achou? Você acha que eu fui bem? Você achou o quê? Bicho, a gente conseguiu deixar os caras do Pânico em pânico, velho. Com medo, pô. E era o que eu falava. A gente se reunia, eu, Lucas e André, tá? Reunião de roteiro, o que a gente ia fazer, coisa e tal. A gente se reunia na padaria, que tinha ali no Paraíso, na padaria Viana do Paraíso. Vinda Paulista, Paraíso ali, na rua, entrando já na Afonso de Freitas. Tem a padaria Viana. A gente se reunia lá. E era, vendo o que a gente ia fazer, papapá. E a conversa sempre que eu tinha com eles é o seguinte, velho, a gente tem que ser o seguinte, onde a gente chegar, a galera tem que ficar com medo. Onde a gente chegar, os artistas têm que ficar com medo, tem que se preparar pra responder, sabe? Ver os caras, é tocar o terror. O Pânico, com o Pânico não pode ser diferente. Onde a gente chegar, tiver os caras do Pânico, tiver quem for, a gente tem que meter a pergunta zoar, fazer. E não ter vaidade. E os caras entraram. Você vê que o Lucas foi lá e fez a pergunta pra ele. Depois o Lucas acho que se ligou, né? Que ele falou, então tá melhor que os caras, né? Não sei o que. Aí ele não sei o que. Eu acho que o Lucas ficou com dó. Tá? Mas o Lucas podia ter amassado ele aí. Podia ter amassado mais ainda ele. Porque o Lucas é educado, gente fina. Mas podia ter amassado ele. Ou seja, velho, se der um microfone, lá ele, uma câmera, uma equipe pra gente, mano, a gente faz terror, meu amigo. Terror. Nem os caras do Pânico conseguem superar. Não conseguem. Porque, velho, o que acontece, galera? Eu vou explicar o que acontece na TV. TV, como todas as empresas, tudo que é grande, é dinheiro, pô. É dinheiro, é marca. Infelizmente, o mundo corporativo é um mundo muito desleal. Entendeu? Tanto o corporativo, tanto você que trabalha de CLT, trabalha no seu empreguinho, é tudo muito desleal. Então, na TV não é diferente, velho. Eu levei a Pepsi pra Rede TV. A Pepsi, tá? Trident, Pepsi, Peugeot. Você sabe, velho, eu não tô falando de nível de propaganda estadual, não, tá? Não tô falando de panfleto, não. Eu tô falando de divulgação na TV nacional. Eu levei essas marcas, ou melhor, essas marcas falaram pra mim. Não, a Peugeot falou pra mim. Como é que funciona? Você vai numa agência de publicidade grande, consegue uma reunião com o diretor da conta, ou gerente da conta. E aí chega lá, você apresenta o seu projeto. Olha, eu tô com esse projeto aqui, vai passar em tal lugar, coisa e tal, coisa e tal. Claro que ela só vai te receber se ela tiver algum interesse. A Peugeot se interessou. Cheguei lá, na época era da Young Rubicam, é a agência de publicidade que era do Roberto Justus. Velho, é uma agência... Eu vi um monte de famoso passando por lá. Era uma agência de publicidade, mas assim, top das nacionais. Só você pesquisar aí. É YIR. Y, né, de ICIA, né? Não sei o que, ICIA, aquele I que parece um 8. Aquilo ali. Você põe aí YIR, que é Young Rubicam, que era do Roberto Justus. Então só marca top, Colgate. Tem gente que eu conheço até hoje, bicho. Dessas agências.
E aí eu levei lá e falei, ó, eu tô com esse projeto aqui, coisa e tal, papapá. A mulher que cuidava da Peugeot na época falou assim, ó, Abner, a gente tem interesse, vamos começar por baixo, vamos começar com merchans. Porque um programa de TV ele é dividido por etapas, por blocos, né? Você tem que colocar os blocos comerciais, e aí tem os merchans, onde o apresentador e as pessoas mais ganham é no merchan, tá? É onde você mais ganha. As cota master, não sei o que, é mais para manter o programa. Para a emissora poder sustentar o programa. Onde você vai ganhar são nos merchans. Quando você para ali e fala, agora eu queria só dar um recado aqui, porque isso aí é onde o apresentador ganha. Velho, e eu fechei no boca a boca ali, a Peugeot falou assim, ó, Abner, nós vamos fazer essa aqui, ó. Se eu não me engano, eram cotas de 16 mil cada merchan. Se eu não me engano, na época, tá? Na época. 16 mil. Ó, Abner, a gente vai querer esse. Pá, era 16 mil. Só que eram vários merchans durante o programa, entendeu? De 16 mil. Então, juntando tudo, dava um valor maior, bem maior, no mês. Vamos começar por baixo, Abner. Vamos entender o programa. Peugeot. A Pepsi, o cara me falou, cara, eu já tô até... Porque eu coloquei um estilo de propaganda que não fizeram até hoje. Não fizeram até hoje. Se um dia eu for pra TV, eu voltar e for pra uma emissora grande, vai ser... Eu vou jogar isso em prática. E é uma parada diferenciada que, inclusive, na internet já se faz. Mas na TV, não faz. E eu vou fazer esse tipo de propaganda que eu nem vou falar aqui o que é. Mas o cara falou assim, Abner, eu já tenho até em mente quais são as peças publicitárias que a gente vai encaixar aí. Da Pepsi. Ele ia pegar a cota master. Se eu não me engano, era da UMAP e BBDO. Se eu não me engano, a agência. Que é uma agência gigantesca também. Era, eu acho que já foi comprado. Não sei se a Publicis comprou, não sei. E aí, depois... Eu cheguei e fechei com quem? Com o cara da Trident. O cara falou assim, era a Finasca. A Finasca faliu já, mas era uma agência gigantesca também que tinha essas marcas. Ele falou assim, pô, Abner, a Trident a gente pode de repente tentar uns merchans aí também, pra ver como é que é. A Guaraná, o cara falou que pra ele investir, que ele poderia até investir, mas que ele preferia esperar começar. Pra eles verem exatamente como é que ia ser, tá? Tendo essas propostas em mãos... Certo? Eles me falaram, Abner, agora a gente precisa do contrato com a emissora, que seria a Rede TV na época, pra gente poder botar pra funcionar aí esse programa. Só que acontece, a emissora eu tava tratando com os caras do comercial. E os caras do comercial, se eu chego lá com um monte de marca, um menino chega lá com um monte de marca, que na época era um menino, pô, com um monte de marca, fechando o programa, não sei o que, ia ficar mal pra eles, entendeu? Infelizmente o mundo corporativo tem isso. Então os caras me enrolaram, mas enrolaram bonito, meu irmão. Que acabou que a gente não fechou. A gente não fechou. Passou o tempo, eu falei, dane-se, entendeu? Eu acabei fechando com outra emissora pequena que me deu um calote de 500 mil reais. Não cumpri os contratos, as coisas que tinha que fazer. E acabou que não foi. Esse programa. Aí eu falei, pô, vou colocar o Tá na Noite. Só que o que acontece, que esse que eu tô falando era outro programa. Aí eu falei assim, vou botar o Tá na Noite. O Tá na Noite, velho, ele começou... Qual o problema do Tá na Noite, pra mim, na minha opinião? Tá? Hoje, vendo com a experiência que eu tenho. Ter parado, velho. Ter parado. Se o Tá na Noite não tivesse parado, a gente teria grandes marcas hoje. Teríamos pego o boom da internet. Teríamos entendido melhor a internet, que não era nosso foco na época, mas a gente ia acabar entendendo. E hoje nós teríamos grandes marcas. E aí volta para aquilo que eu tava falando para vocês. O que pega na TV, o que pega de você olha pro Pânico hoje e você fala, pô, Pânico. Não é que os caras não tenham talento e não sejam bons. Mas tem muito mais a ver com verba, com eles terem conseguido... Velho, imagine, eles saíram, pô, da Jovem Pan para fechar com a Rede TV. Com o Tutinha por trás dele, pô, empresários grandes. Que tinham emissoras grandes. A Jovem Pan é grande, sempre foi grande. E eles conseguiram, com muito sacrifício, fechar com algumas marcas para colocar o Pânico lá. E foi no mesmo esquema que eu. Indo em agência, conversando, fechando com a galera. Sendo que eles tinham nome na época. Eu não era conhecido em São Paulo, velho. Eu vim de Salvador. Ninguém sabia quem eu era. E mesmo assim eu consegui marcas grandes para um programa nacional. Ou seja, o mundo corporativo...
é muito desleal. As pessoas, muitos funcionários não estão querendo que a empresa cresça nem que o negócio funcione. Querem só tirar o seu ali e ganhar o mérito ali e não correr risco de perder o seu mérito. É isso. É mediocridade. Por isso que não cresce. Se tiver verba, meu amigo, tem condições de qualquer programa nacional de comédia se tornar tão grande ou maior do que o Pânico. Se tiver verba, tiver bons comediantes, pessoas esforçadas. Olha o que eu tô falando, pô. Eu não era ninguém me conhecia aqui em São Paulo, pô. Nem no meio da comédia, nem nada. E, no entanto, eu consegui marcas grandes pra patrocinar o programa, pô. Quem atrapalhou foi o comercial da emissora. Mas imagina o cara que você pega comediantes que estão rodando já, que estão virando, ou que não dependem tanto de marcas tão grandes. Você vai longe, velho. Você faz o negócio funcionar. Você faz a roda girar e você, com certeza, você vai se tornar maior ou igual ou maior ao Pânico. Fácil. Fácil. O Pânico tinha muita falha, muito erro. Se você olhar. Tanto que aqui o Lucas Karasek chega lá na manifestação pro Christian Pior e deixou ele completamente sem graça. E quando a gente saiu, ele perguntou pro produtor: pô, eu fui bem. O próprio Christian Pior perguntando pro produtor dele, morrendo de medo, que a gente encurralou ele. Uma pergunta, uma piada. E a gente teve várias chances de encurralar outros, coisa e tal. O único que eu tremi na base pra falar realmente assim, pra encurralar, fazer piada, zoar, foi o Sterblit. Foi o único. Tá ligado? O Sterblit, ele é diferenciado. Você, quando vê ele pessoalmente, você vê ele... Velho, ele é um cara diferenciado. Ele é um comediante diferenciado. Não adianta. Não adianta, tá ligado? Tem gente que é diferenciada, pô. Ele é diferenciado, bicho. Ele é um comediante muito forte. Entendeu? Claro que ele tá tentando vender o peixe dele lá na Globo, coisa e tá entrando mais no mundo do ego, mas já porque ele tá em outro patamar em relação aos outros comediantes, bicho. E eu tô falando em outro patamar, não é de dinheiro, né? Artisticamente, ele está em outro patamar. A mente dele está em outro patamar em relação aos outros comediantes. E você percebe isso quando você chega nele. Você vê que ele é um cara diferenciado. Ele é um comediante. Ele é um artista, tá ligado? Ele é um artista. E aí, eu acredito que ele é um cara que também eu acho que contribuiria muito para um programa hoje de comédia diferenciado. Tá? E eu acredito que um dia ele vai chegar a ser tão grande quanto eu. Aí, ó. Você sabe por que você não acredita nisso? Você não acredita nisso porque você tá vendo o dinheiro, tá vendo a fama, as oportunidades que ele teve. É por aí também, acho que é isso. É por aí. Você quer ser o Jimmy Fallon brasileiro, eu imagino. Pra ser o Jimmy Fallon, você tem que aprender a falar inglês ou só o português já basta? Não, eu tô longe de Jimmy Fallon. Eu tento ser o Danilo mesmo e já tá ruim. Já quero parar de ser já. Se a Dilma sofrer impeachment, você acha que ela ajuda? Olha a Cris Paiva aí, ó, que eu falei. Essa aí é a Cris Paiva que eu falei. Tá vendo? Que o cara lá largou, não sei o que. Agora olha a coisa interessante aí. Foi feita uma piada com o Danilo Gentili. Velho, a gente não tinha besteira com ninguém. A gente não era nada. A gente éramos opens. Estávamos começando na comédia. Stand-up. Todos. E a gente não tinha medo de fazer piadinha com ninguém, velho. Você viu ali, foi uma piadinha com o Danilo Gentili. O Danilo Gentili se saiu bem por quê? Porque o Danilo Gentili, ele não tem... Ele nunca... principalmente quando o assunto é comédia, ele nunca vai querer rebater uma piada com algo sério, criticando com algo sério. Ele vai sempre levar aquilo na brincadeira, porque ele sabe que é piada, é comédia. Ele ali, o Lucas Karasek fala: pô, você acha que pra ser o Jimmy... Você diziam que o Danilo que tava imitando o Jimmy Fallon, né? Óbvio, né, que tava. Tá ainda, né? Óbvio. Se baseou nele. Você tem que se basear em alguém, pô. Se não foi ele que criou o talk show. O Danilo não inventou o talk show. Ele adaptou um formato que já existe, seguindo como inspiração formatos que já existem, como o Jimmy Fallon, e ele deu a pitada dele ali. Isso é normal. Ainda mais em TV. É o que mais tem. O Danilo Gentili chegou ali, mas o que é que o Lucas Karasek quis dizer? Que, pô, você quer ser o Jimmy Fallon. Você acha que para ser o Jimmy Fallon você precisa aprender a falar inglês? Ou só o... Eu não sei se o Danilo entendeu, mas isso foi uma zoeira com ele. Que ele não sabe falar nem português direito. Que ele não sabe falar nem o português.
boa essa piada, pô. Se você parar pra pensar, foi uma zoeira. Ele fala, Danilo, você acha que você quer ser o Jimmy Fallon brasileiro? Dizem que você quer ser o Jimmy Fallon brasileiro. Você acha que pra ser o Jimmy Fallon basta você aprender a falar inglês ou só o português já basta? Porque ele não sabia falar o português direito. Tipo, se você aprendeu o português, já não ajuda, não? Acabar com o machismo, porque ela provou que é capaz de ser eleita e fazer merda igual a todos os outros presidentes. Com toda certeza. Não importa se ela é homem, se é mulher, se é uma beterraba. Fez merda, pô. Ó. Você vê aí, né, galera? Olha que coisa interessante. É o que eu falo de quando os comediantes são diferenciados. Olha aí. O Carlinhos ali, mendigo, quando ele fala do Lula, o Carlinhos procurou um elemento ali do que ele falou, fez uma brincadeira, deu uma invertidazinha ali. Não, o problema não é nem isso, é o pedalinho. Acrescentou a piada, acrescentou a pergunta. Já a Cris Paiva, aí nessa inclusive era outra pessoa, né? Eu vi umas fotos dela aí, ela era outra pessoa para o que ela tá hoje, tá? Velho, ela chega e fala assim, ela podia ser uma beterraba, fez merda, tipo, não soube criar uma piada rápida dentro dos elementos que o Lucas Karaszek jogou pra ela ali. Porque foi boa a pergunta do Lucas. Pô, você acha que a Dilma ajudou a acabar com o machismo? Porque mesmo ela sendo mulher, fez tanta merda quanto os homens? Pô, isso é uma premissa incrível. Isso é uma premissa maravilhosa. Ele levantou, ó, ele bateu o pontinho assim na frente dela e levantou a bola e falou, chuta! Agora é só chutar! E ela não soube chutar. Ela não soube chutar pro gol. Ela chega e fala, ela podia ser uma beterraba, não sei... Não interessa. Mais ou menos. Porque a Dilma é o seguinte, não sei se vocês já repararam, mas ela tem uns pelos na cara, ela é meio estranha. Dilma, você quer representar a mulher, a primeira presidente mulher do Brasil? Faz a barba. Ó, boa. Você tá vendo aí, velho? São nos momentos que você testa o comediante, que você coloca ele à prova, a comédia dele à prova, que ele te mostra se ele é um bom comediante, se o raciocínio dele é rápido. Olha a diferença do Hamashi, que é meu amigo, inclusive, Felipe Hamashi. Hoje, né, aí nessa época, eu nem lembro, nem sei se a gente se conhecia ainda. Mas o Hamashi, na hora ele pegou. Pô, você acha que a Dilma, mesma pergunta que fez pra Cris Paiva. Você acha que a Dilma, o machismo, porque mesmo sendo mulher, fez merda igual os outros homens? Ele pegou e a Dilma ele pensou, a Dilma é o seguinte, não sei se você sabe, mas ela tem uns bigode. Pô, quer acabar com... Faz a barba, velho, muito bom, velho. Quebrou a expectativa. Quebra de expectativa. Isso é comédia, velho. Isso é comédia. Muito bom o Hamashi, velho. Ele é bom de raciocínio rápido aí, ó. Tava bom. Eu não acho, eu não classifico a Dilma como mulher, então acho que não dá pra responder essa pergunta sua. Eu não classifico mais como presidente. Cara, eu Caramba, olha aí. Olha aí, você tá vendo, velho? É bonito de ver isso, velho. Tá vendo? Eu sei identificar talentos, bicho. O Lucas Karaszek, o Castilho, esse cara é Eduardo Castilho, ele é comediante. Ele tinha saído do Brasil, não sei onde é que ele tá hoje. Tá? Não sei se o Castilho hoje continua no Brasil ou se ele já voltou. Sei que ele foi morar fora. Mas o Castilho pega e fala, pô, eu não considero ela mulher. Foi uma resposta simples, mas beleza. Entrou, foi uma resposta, gerou uma graça, fez uma graça. Pô, eu não considero ela mulher, então não sei te responder isso. Aí o Lucas, na hora, eu não considero ela presidente. Pô, velho. Peraí. Isso é comédia, pô. Isso é comédia de qualidade, pô. É uma comédia de qualidade, não teve apelação. Foram respostas rápidas.
ideais para o horário nobre. Ideais para o horário nobre. E pertinentes. Totalmente pertinentes. Tanto a pergunta quanto as respostas. Acho que é por aí também. Acho que é isso. É por aí. Você acha que se o Chico Buarque não tivesse a Lei Rouanet, ele teria tanta gente no show quanto você? Nossa! Tem que perguntar pra ele. Velho, essa patada aí. O Lobão fingiu que não entendeu, fingiu que não era com ele. Ele fingiu que não era com ele. O Lucas chega pra ele e fala: você acha que o Chico Buarque, porque o Chico Buarque tava tendo pouco público, tá? E ele comentou alguma coisa sobre isso. O Lobão falou que o Chico Buarque, falaram que o Lobão não tava tendo público. E aí ele falou que era porque ele não usava a Lei Rouanet, igual os outros. E o Lucas fez uma pergunta zoando o Chico Buarque, né, criticando o que ele falou, porém também dando uma passada de mão leve no traseiro do Lobão, falando que ele não tinha público no show também, porque era uma realidade. Tanto show, tanta gente no show quanto você, porque ele tava sem público. Velho, muito bom, velho. Muito bom, ó, Lucas Karasek. Lucas Karasek, ó. Teve coragem de falar. Tá? Isso aí tudo antes a gente Cara, fez eu um acho que roteiro. é por aí também. Acho que é isso. É por aí. Antes da gente sair, a gente fez as perguntas, tudo, mas algumas coisas foram criadas na hora, algumas respostas dele aí foi, ó, no improviso, e ele mandou muito bem. A Dilma, ela tá sofrendo o processo por causa das pedaladas. Você acha que é isso que acontece com quem é fã do Robinho? Eu acho, cara, eu acho. Ou do Haddad, né, também, que gosta de pedalar. E eu, como não pedalo, porque eu sou deficiente, então caguei pras pedaladas, cara. Ah, eu acho que sim. Eu acho que realmente ela é uma pessoa Olha o ótima. Acre. É só Caramba, toda a comédia de São Paulo aí, hein? porque ela é fã do Robinho mesmo e quis recriar essa bela jogada de futebol ali no governo do Brasil. Eu acho um absurdo, tadinha. Espero que não imite o Kerlon, Foquinha, né? Ah, realmente, aí vai ser pior. Quem vai ficar pulando em cima da cabeça dela é a gente, né? Eu queria saber. Nossa, ó, vou dizer, o Niagra aí ficou encurralado, hein? O Niagra ficou encurralado. Ele não se saiu muito bem aí, não. Ele falou ali bem... Ficou sem resposta, fez tadinha. O Niagra deu uma escorregada ali, hein? Ou seja, pelo menos nessa época aí, ele não tinha muita velocidade para trabalhar com TV, com reportagem, com matéria. Não tinha, não sei hoje, né? Os tempos mudam, muito tempo passou, mas ele já tinha muito tempo de comédia aí, tá? Ele já vivia de fazer show, de fazer, enfim, de comédia. Eu acho que ele teve programa no Multishow também. Enfim, ele não tava começando aí não. Então, ele deu uma escorregada legal aí. Era pra ter sido melhor essa resposta dele aí, da Dilma. Né? No final ele até saiu ali legalzinho, mas deu uma escorregada que se o Lucas quisesse ali, podia ter dado uma sapatada nele. Hein? Podia ter dado ali uma lapiada. Esse é o João Valho, ele tem uma voz muito bonita. Você acha a Dilma feia? Não, acho ela muito bonita, tão bonita quanto minha voz. Ó, isso aí foi combinado, tá? Falar a verdade, foi combinado. A gente combinou com ele qual a pergunta ia fazer. Ou ele mesmo pediu pra fazer essa pergunta, alguma coisa assim. O Capeta tá ajudando o Temer porque não quer a concorrência do Lula no inferno? Acho que sim. A Janaína Pascoal, que foi a relatora... Caramba, olha quem é esse aí. Caramba, velho. O Vilela, bicho. Vilela hoje do podcast Inteligência Limitada. Eu tinha esquecido dele aí, velho. Olha como ele... Não, velho. Olha como era o Vilela, bicho. Olha isso. Não, olha o que o dinheiro faz com as pessoas. Deixa eu pegar aqui uma foto do Vilela, né? Eu vou ter que pegar.
Eu vou ter que pegar uma foto do Vilela. Peraí. Meu irmão, olha o que o dinheiro faz com as pessoas. Não que ele não tivesse dinheiro aí nessa época, tá? O Vilela sempre foi rico. Até onde eu sei. Mas vamos ver aqui, Rogério Vilela. Vilela Inteligência. Mano, olha o que o dinheiro... Olha o que o dinheiro faz. Não, isso aí a gente tem que ver, pô. Isso aí a gente tem que ver. Deixa eu colocar pra vocês aí. Mano do céu, olha... Pronto, vamos botar aqui. Olha o que o dinheiro faz, bicho. Pera aí. Olha o que o dinheiro faz. Olha o Vilela. Eu vou botar a foto dele do lado dessa parada aí. Do vídeo. Olha isso. Olha o que o dinheiro faz com as pessoas, meu irmão. Olha o que o dinheiro... Deixa eu botar pra cima. Olha o que o dinheiro faz com as pessoas. É o mesmo cara aí. Olha isso. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Mano. É a mesma pessoa, na opinião de vocês? É a mesma pessoa, na opinião de vocês, velho? Meu Deus do céu, bicho. Olha o que o dinheiro faz com as pessoas, velho. O cara simplesmente virou outra pessoa. Por isso que chamam ele de Homem de Ferro. Porque trocaram completamente a lata dele. Trocaram a lataria. Velho, e ainda dizem que dinheiro não faz diferença, hein? Eu não sei se dinheiro traz felicidade. Eu não sei se traz felicidade. Mas que melhora a aparência pra caramba. Olha isso, bicho. Mano, era outra pessoa, velho. Era outra pessoa. Eu tinha esquecido que ele tava, que tava aqui na matéria, ele. Caramba, ele tava fazendo stand-up nessa época. Só stand-up. Mano. Impressionante, hein? Impressionante. Vamos continuar. A que escreveu o impeachment, os governistas atacaram muito ela. Você acha que um governista reclamar do discurso de alguém é um absurdo, tendo a Dilma como exemplo? Exatamente, a mulher não consegue conjugar um verbo, não consegue colocar uma frase, parece uma maconheira. Cara, eu acho que é... Bom, a resposta é tranquila, mas zoeira. Sem muita... Não teve uma piada genial, mas foi engraçada. É por aí também, acho que é isso. É por aí. Impeachment, amigos, humoristas, rock and roll. Tinha uma coisa melhor pra fazer nesse domingo? Não tinha não, acho que a melhor coisa, a gente tá participando desse momento histórico, e esperando uma vitória, e daqui a pouco a gente vai comemorar correndo nu na Paulista. Todo mundo nu. Mas eu acho que hoje vai começar a mudar. Pra finalizar, você acha que impeachment é igual? Olha, se todo mundo ia correr nu na Paulista, eu não sei, mas que ele deixou a Cris Paiva nua, dizem que ele deixou. Era um presságio, era um aviso, ela não entendeu. Golpe. Não, claro que o único golpe que tem aqui hoje é esse microfone, ó, que tá gravando aqui, é mentira, ó. Eu tô aqui com o Léo Ricardo, o maior cover do Leonardo do Brasil. O que você tem pra falar sobre o impeachment? Tá aqui, ó. Chega, o Brasil precisa mudar. Desse jeito jogo não de dá cena. pra ficar. Vamos unir nossa força, lutar contra esse mal. Chega de mentir e de iludir. A esperança renasce aqui. Um Brasil melhor sem Dilma e sem corrupção. Esse aí sou eu, Alves. Aqui no palco do MBL pra fazer daqui a pouquinho um stand-up comedy e falar um pouco sobre essa situação do governo. Sua mulher também encheu a cara. Você olha pros seus filhos, tem um de 15, 16. É só emocionante chegar aqui na Paulista e ver ela lotada de uma galera
com as cores do Brasil, como todo mundo já reforçou, não é o pessoal de vermelho, a gente não está vestindo bandeira de partido, a gente está vestindo as cores da nossa nação, a gente está lutando por um Brasil melhor, não por um partido melhor. Ainda nem começou a votação, os deputados estão mais preocupados em bater uns nos outros do que em votar. Por um momento eu achei que... E quem diria que o MBL ia subir depois com o PT para derrubar um presidente de direita, hein? Caramba! O mundo, senhoras e senhores, é um mordomo ingrato. A TV aqui do MBL tinha trocado pro canal Combate. Chupa Alemanha! Chupa Alemanha! 7-1! É a nossa vitória por 7-1! E quando eu penso que a Dilma tá com na mão de perder o emprego, eu penso, tá vendo agora como o brasileiro se sente? A gente vai ter o momento mais aguardado da noite depois do impeachment. Porque eles estão aqui. É a banda mais importante do mundo nesse exato momento. Passinho do impeachment, Carreta Furacão! Caramba, eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Ixi, vai dar direito. Eu não lembrava disso, tá? Eu não lembrava que até a Carreta Furacão estava na manifestação e nessa matéria. Velho, que matéria top, velho. Eu acho que essa matéria é a única matéria de qualquer emissora, etc., que realmente registrou um momento histórico, um momento que aconteceu na Paulista, do MBL se dizendo de direita e contra o PT, e hoje a gente vê eles praticamente subindo no palanque com Lula para derrubar o Flávio Bolsonaro, né? E eles subiram literalmente no palanque com o PT para derrubar o Bolsonaro, né? Literalmente os caras subiram. Quem diria, hein, velho?